Você que tem dúvidas de como armazenar o seu vinho ou já perdeu alguma garrafa de vinho por mau armazenamento, hoje eu vou te dar algumas dicas. Em primeiro lugar, a maioria dos vinhos são para ser consumidos jovens, com até 3 anos de idade aproximadamente. Com isso, dificilmente uma garrafa de vinho vai ficar na sua casa por mais de 1 ano. Mas se você vai ter uma garrafa de vinho por mais de 1 ano, for guardar por mais de 1 ano, aí vale a pena você considerar algumas dicas para não perder esse vinho. Em primeiro lugar, se você vai ficar com um vinho por mais de 1 ano, já vale considerar ter uma adega climatizada. E se você for partir para esse passo de comprar uma adega climatizada, vale já comprar um modelo com compressor, porque os modelos com motor termoelétrico são um pouco ineficientes, eles não mantêm a temperatura estável tão bem quanto uma adega com compressor. Além do que, o preço não é tão diferente assim, então vale a pena já dar esse passo direto para uma adega climatizada com motor. Em segundo lugar, você deve armazenar o seu vinho na posição deitada. Há alguns estudos tentando comprovar que o vinho pode ser guardado na posição em pé, mas pela tradição o vinho tem que ser guardado na posição deitada, principalmente o vinho com rolha de cortiça, né? Porque ele deitado vai garantir que a rolha fique úmida e que essa não permita a entrada de ar na garrafa, porque se entrar o ar, o vinho vai oxidar. Já aqueles vinhos com tampa de rosca, screw cap, esses podem até ser guardados na posição em pé, não faz diferença em pé ou deitado. E espumantes é até melhor serem guardados em pé, porque a alta acidez dele e o gás carbônico que fica dissolvido também na forma de ácido carbônico, essa alta acidez pode ir corroendo a rolha de cortiça. Então o espumante pode ser guardado em pé, a não ser aqueles espumantes de longa guarda, aqueles bem especiais, que aí podem ser guardados deitados, assim como grandes vinhos brancos. O terceiro ponto é que se você não for partir para uma adega climatizada, é escolher a parte da sua casa que tenha menor variação de temperatura, que incida menos sol. Então, vamos pensar aqui, cozinha não é um lugar adequado, porque tem forno, tem fogão, então normalmente esquenta muito, tem muita umidade de água, de pia, se tiver tanque na área. Então não é um lugar adequado cozinha. Obviamente banheiro também não, né? Porque é muita umidade. Então normalmente é na sala ou quarto da sua casa onde tenha menor incidência de luz solar, menor incidência de calor. Porque assim como a temperatura quente, a variação de temperatura, tipo no final de tarde muito quente, como uma madrugada mais gelada, essa variação faz a rolha e o vidro da garrafa se dilatarem e contraírem, e nesse movimento de expansão e contração pode entrar oxigênio pela rolha e oxidar o seu vinho. E se falando em temperatura, o ideal é que o vinho fique armazenado a uma temperatura que varia entre 10 e 16 graus. Para quem for colocar numa adega climatizada, pode regular lá entre 10 e 16 graus. Isso é a temperatura para guarda. Temperatura de serviço já é outro assunto que a gente pode falar em outro vídeo. Então, um vinho que começa a chegar numa temperatura acima de 27 graus, ele já pode começar a se deteriorar. E se passar então dos 32 graus, a chance do vinho cozinhar é muito grande. E se o vinho ficar cozido, ele até pode não ficar totalmente estragado, mas ele vai ficar com notas carameladas ou então com notas de frutas cozidas, e na verdade o vinho fica cansativo. Ele vai ficar assim do início ao fim, aquela coisa de fruta caramelada ou fruta cozida, e não vai mostrar outras nuances dele. Por outro lado, no outro extremo de temperatura, o vinho não pode ter a temperatura muito baixa, por isso não se deve guardar em geladeira o vinho, porque a evolução dele vai ficar muito lenta e em geladeira a rolha começa a ressecar e aí pode entrar ar e também oxidar o seu vinho. Outro parâmetro importante é a umidade do ar. O ideal é que fique em torno de 75%. Claro, não é qualquer um que vai colocar lá um leitor de umidade, né, para monitorar isso, né? Mas em cidades que ficam próximo ao mar, tipo Rio de Janeiro, normalmente já tem a umidade relativa bem alta, acima desses 75%, chegando facilmente a 90%. Então nesses lugares a pessoa não precisa se preocupar muito com a umidade, porque ela é normalmente bem alta. E a única coisa que pode acontecer é o seu rótulo mofar, o rótulo da garrafa de vinho mofar pela umidade estar muito alta, mas em termos de ressecar a rolha isso não vai acontecer, então seu vinho vai estar bem legal.
Uma dica que eu dou na hora de guardar em adega ou numa estante é envolver a garrafa de vinho num plástico de PVC, num filme de PVC. Com aquilo ali, quando a garrafa suar, por acaso, quando abrir uma adega, fechar, se suar, essa umidade vai ficar por fora do filme plástico e não vai estar diretamente em contato com o rótulo, assim não vai estragar o rótulo da sua garrafa. E se você mora em regiões mais secas, tipo Brasília, Goiânia, que nesses lugares às vezes a umidade relativa chega a 30%, aí assim como você tem cuidados com a sua saúde na sua casa, você pode ter um umidificador de ar, né, para poder melhorar a umidade relativa do ar. E isso, além de ajudar a sua saúde, vai ajudar a saúde do seu vinho. Outro ponto que você tem que ficar atento é que o vinho não pode ter trepidações, né? Por isso essas adegas climatizadas, elas têm um sistema em que o motor não faça vibrar o conjunto da adega. Em geladeira, às vezes, isso acontece também. Porque se o vinho ficar trepidando, ele vai acelerar as reações que fazem o vinho evoluir e o vinho pode evoluir antes do tempo ideal. Outro ponto importante é o vinho ficar abrigado de luz, tanto luz do dia quanto a luz de lâmpadas artificiais. Luz em excesso pode fazer o vinho sofrer uma redução e com isso ele pode desenvolver alguns aromas desagradáveis, lembrando enxofre e outras coisas relacionadas. É o que eles chamam até em inglês de light strike, ou esse ataque da luz que dá em garrafas de vinho. Por isso ele tem que ficar em locais escuros. E o último ponto que se deve prestar atenção é odores, né? Nunca guardar vinho próximo a coisas que tenham odores fortes, né? Tipo numa adega de vinho colocar outros alimentos, né? Queijos que tenham cheiros muito fortes. Ou se for guardar num armário, não colocar junto com frascos de perfume, desodorantes, próximos a cosméticos, porque isso pode passar o cheiro para o vinho. Então minha dica é guardar em um armário de roupa no quarto ou guardar debaixo de uma cama box. Eu, por exemplo, eu tenho uma adega climatizada, mas quando ela está muito cheia e chegam vinhos, eu ainda não tenho espaço para colocar nela. Eu uso minha cama box lá no quarto onde pega menos sol, onde tem menos variação de temperatura. Então saiba que seu vinho ele tem uma vida, né? Ele é um ser vivo, o vinho. Ele nasce suco de uva e vai morrer vinagre. O negócio é você consumir entre um e outro o seu vinho, né? E normalmente os grandes vinhos, ele tem uma curva de vida, né? Ele começa jovem, vai ficar pronto, vai chegar na sua maturidade e depois vai chegar a sua decrepitude, onde ele já não fica mais bom para o consumo até virar vinagre. Então você tem que preservar esse vinho para que você possa consumi-lo de preferência quando ele está pronto ou maduro. Muito jovem não é legal, e também decrépito, o vinho já não está legal. E muitos vinhos que são para o consumo rápido, eles nem passam por todo esse processo, eles já começam maduros e depois vão ficar decrépitos, porque eles não têm estrutura suficiente para fazer toda essa curva, eles não têm muita concentração de acidez, nem muita concentração de taninos, nem muita concentração de fruta, então eles já vêm madurinhos e depois vão ficar decrépitos. Então é isso, pessoal, espero que eu tenha trazido informações legais para você. Se gostou, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receber comunicação com os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!